Bom dia, estimados alunos. Hoje nós vamos ver a nossa primeira aula de recuperação do conteúdo do segundo trimestre, onde nesta aula nós iremos estudar os conceitos de estática, né, que é as condições de equilíbrio tanto de um ponto material quanto de um corpo extenso. Lembrando sempre, um ponto material é aquele corpo cujas dimensões do corpo serão desprezadas pelo problema. Essas dimensões, a altura, comprimento, largura, elas não terão importância na solução do problema. E isso acontece quando todas as forças que atuam no sistema estiverem sobre o mesmo local, mesma posição geográfica do corpo. Né? Isso faz com que a dimensão do corpo seja desprezada. E aí a condição de equilíbrio é que a força resultante, que é a soma de todas as forças do corpo, seja igual a zero. Essa soma tem que dar zero. O fato dessa soma dar zero implica também no ponto material que o momento resultante vai ser nulo. Mas eu não vou muito me ater a momento por enquanto. Vamos falar primeiro de força resultante. Esse é um exemplo clássico, é um problema clássico de solução de ponto material. Eu tenho um bloco de peso 6 newtons que está preso por dois fios. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, esse fio horizontal, esse fio inclinado de 30 graus. 30 graus aqui em cima, esse ângulo aqui embaixo, horizontal, é 30 graus. Então, nós vamos ter a força no fio 1, a força no fio 2 e a força no fio 3. A força no peso, né? Fio 3 não, né? Vamos chamar de peso. Vou botar aqui como peso. Essa soma vetorial ela terá que ser nula. Agora, como que eu vou fazer essa soma vetorial? Existem várias maneiras. Lembrando, esse ângulo aqui é 30 graus e esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Várias maneiras de resolver esse tipo de problema. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa força F1 e vou dividir em duas forças. Uma componente no eixo Y e uma componente no eixo X. Então, ao invés de ter uma única força inclinada, eu vou ter duas forças. Uma vertical e outra horizontal. Então, perceba, que em vermelho eram as duas forças que eu tinha, F2 e peso. Okay? Agora, eu peguei minha força F1 e dividi numa componente horizontal e numa componente vertical. Pronto. Perceba que eu não quero o valor do F1Y, eu quero o valor do F1 e do F2. Mas agora eu vou aplicar a força resultante C0, o equilíbrio, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal. E esse equilíbrio, obrigatoriamente, faz com que a força F1Y tenha o mesmo valor do peso, que no caso é 6 newtons. E a força F1Y é F seno daquele ângulo de 30 graus que eu mostrei no slide anterior. Então, daqui eu tiro que o F1 é 12 newtons. Aplicando o equilíbrio no plano horizontal, o F2 tem que ser igual ao F1x. E esse F1x é F1 cosseno de 30 graus. Então, essa força para a direita tem o mesmo módulo da força para a esquerda. Consequentemente, essa força F2 valerá 6 raiz de 3 newtons. Bem tranquilo. Então, nós ficamos com o nosso sistema de três forças, onde a força F1 vale 12 newtons e a força F2 vale 6 raiz de 3. Faltou um newton aqui. Ó. Isso aqui é uma falha grave, tá, gente? Desculpa, mas passou na revisão do material. Estática de corpo extenso. A condição de equilíbrio para um corpo extenso é que a força resultante, a soma das forças, seja nula e o momento resultante, ou torque resultante, né? Alguns chamam de momento, outros chamam de torque, o torque resultante seja nulo. F vezes a posição dessa força em relação ao sistema de referência, sendo o ângulo entre a força e o vetor posição. Vamos ver aqui, ó. Uma cancela manual é construída de uma barra homogênea AB, de comprimento 2,4 metros e massa 10 kg. Então, essa barra é articulada aqui no ponto O.
onde o atrito é desprezível. Eu quero saber a menor condição da força F para que essa cancela abra. Então vamos pensar primeiro que a cancela está fechada. Qual é a condição de equilíbrio dessa cancela? Perceba que não existe um batente do lado de cá para estabilizar a cancela. Ela tem que ficar em equilíbrio dessa situação, para depois eu chegar e aumentar o valor da força F para que ela abra. Então, você vai ter que pegar a nossa cancela, a força peso da barra, né, o peso da cancela. Você tem aí a força normal feita pela essa base do ponto de apoio. Você tem essa distância aqui, ó, que é 0,4 metros. Essa distância aqui não quis aparecer, né, é 0,8. Por que eu sei que essa distância aqui é 0,8 metros? O peso ele atua no meio da barra. Então, como a barra tem 2,40 metros, do peso até o ponto B, eu tenho 1,20 m. Do peso até o ponto A aqui em cima, também tem 1,20 m. O que significa, daqui para cá, 2 metros, desse ponto a esse 1,20 m. Então, essa distância aqui não quis aparecer. Vamos ver se ela aparece aqui no final. Se ela apare... agora ela apareceu. Essa distância vale 0,8. Do lado de cá, eu vou ter uma distância de 0,4 metros. Então, agora vamos voltar à condição de equilíbrio. O momento das forças tem que ser igual a zero. Aqui não é menos zero, é igual a zero. Outro erro fixo. Né? Mas a ciência. Então, eu vou escolher esse ponto aqui ó, como ponto de equilíbrio. Isso faz com que o torque, o momento da força normal, seja nulo. A força F quer girar a barra num sentido e a força peso quer girar a barra no sentido contrário. Isso faz com que os torques sejam opostos. Eu vou escolher um como mais, obviamente o outro como menos. A força F vezes essa distância, que é 0,4, tem que ser igual ao peso da barra. Lembre que a massa era 10, a gravidade 10, 100 newtons, vezes essa distância aqui, 0,8. Então, isso aqui vai dar 80. 80 dividido por 0,4. 80 dividido por 0,4, eu vou achar que a força F é 200 newtons. Só que essa condição é a condição para o equilíbrio. Então, qual deve ser a força que eu tenho que fazer para a barra, para a cancela abrir? A força que eu tenho que fazer será uma força superior a 200 newtons. Qualquer valor superior a 200 newtons, a cancela irá abrir, sem nenhum grande problema. Ok? Calculando agora a força normal, que é a força feita por esse ponto de apoio aqui. Essa força normal para cima. O problema não pediu isso. Ele pediu a condição para que a cancela abra. A condição para que ela abra é que a força F tem que ser maior que 200. Se for igual a 200, a cancela não irá abrir, ele permanecerá na horizontal. Se for menor, ela vai girar para baixo. Eu não quero também que isso aconteça. Agora, a minha força normal é vertical ascendente. A força F e a força peso também são verticais, descendentes. Qual é a condição de equilíbrio? A força resultante na vertical tem que ser zero. Então, essa força para cima tem que ter um módulo igual à soma dos módulos das forças para baixo. Então, daqui eu tiro que a força normal tem que ser igual a 300 newtons. Bem tranquilo. Né? Olha só, uma tábua de madeira homogênea, prismática, na forma de um prisma, tem massa de 5 kg e está apoiada sobre 2 muros, conforme mostra a figura. Uma pessoa de massa 70 kg está na posição indicada de A, 2 metros. Então, aqui, ó, já está até desenhado o peso da pessoa. Onde é que está o peso da barra? O peso da barra está no meio da barra. Como a barra tem 2 mais 1 mais 2, essa distância B vale 1, essa distância C vale 1, aqui eu vou considerar esses pontos de apoio aqui como sendo pontos materiais. Então, o que acontece? Calcula as forças que estão sendo exercidas pelos pontos de apoio. Eu cortei os pontos de apoio. Então, eu tenho uma observação. A normal do ponto A, a normal do ponto B, e o peso da barra e o peso do homem estão sobre o mesmo ponto.
nessa posição A igual a 2 metros, que estão na mesma posição. Então, uma coisa a gente já sabe. Eu vou escolher o ponto A como ponto de referência, porque todas as medidas estão em relação a A. O torque causado pela normal de B, somado com o torque causado pelos dois pesos, terá que ser igual a zero. Esses dois pesos aqui vão fazer um torque no sentido horário, esse daqui no sentido anti-horário, o normal de A não realiza o torque. Então, o torque causado pelo peso do homem mais o peso da barra, desde essa distância A de 2 metros, positivo esse torque, vai ser menos o normal de B, desde a distância da normal de B ao ponto de referência, que é a distância A mais B, essa soma tem que dar zero. Então, daqui eu tiro a soma dos dois pesos, 50, as duas massas 50 mais 70, 120, vezes o valor da gravidade, considero aqui 9,8. Então, aqui eu somei os pesos, né, que eu tenho a soma das duas massas vezes a gravidade, que vai dar os dois pesos, vezes essa posição A, que é 2, tem que ser igual a normal B, vezes essa posição entre A e B, que é 3. Fazendo essas continhas, você vai achar que a normal de A é igual a 784 newtons. Então, já achei essa força. Agora eu preciso achar esta. Para achar a normal de A, o que eu vou ter que fazer? O equilíbrio das forças. A normal de A mais a normal de B tem que ser igual ao peso da barra mais o peso do homem. Né? O peso da barra mais o peso do homem, que é esse produto aqui, 120 vezes 98, vai dar 1.176. A normal de B eu sei que é 784, então eu joguei para cá subtraindo. 1.176 mais 784 é igual a 390 newtons. Ok? Então, o que eu observo neste probleminha? O que a gente observa nesse problema? Que nós tivemos o equilíbrio dos torques e tivemos o equilíbrio das forças. Pessoal, com isso, nós fechamos a nossa primeira aula de estática de ponto material. Na próxima aula, nós vamos falar de gravitação e vamos gravar depois uma terceira aula sobre trabalho e energia. Obrigado pela atenção e até a próxima.